Eu vou tocar Oi pessoal, eu sou o Roberto Sion, um santista de nascença, de coração, e que deixou Santos em 67 para estudar psicologia em Campinas. Apesar de ter participado de vários movimentos, naquela época ainda não existia curso universitário de música, e essa era uma deficiência. E eu também não sabia como ser músico em Santos, não tinha perspectiva. Eu só via alguns músicos que trabalhavam à noite. Naquela época existiam os bares da vida noturna lá do Porto, e aquilo que eu via não me agradava como profissão, porque eram músicos que passavam noites e noites tocando para os outros dançarem, e eu não era bem o que eu queria fazer, embora eu respeitasse, e eu mesmo fiz muitos bailes lá, tive o Viviane e seu conjunto, que ensaiava as músicas para os bailes da barbearia do Valdivino, ali do Canal 3, era uma barbearia sui generis, talvez daqui a pouco eu conte um pouco dela. Mas eu também tive essa grande experiência de tocar música de baile, que dá muito ouvido, né? Chega um cantor, pede para cantar a música, você nunca tocou naquele outro tom, você tem que se virar na hora para acompanhar. E esse aprendizado foi muito gostoso, mas na hora de virar um profissional mesmo, eu não via a perspectiva. E a minha segunda opção na vida, que eu já gostava muito, era a psicologia, pelo seu conteúdo, e uma busca pessoal que eu aprendi na época. Fui para Campinas, entrei lá, passei 4 maravilhosos anos estudando, mas meio que abandonei a música. Depois, quando eu voltei para São Paulo, minha mãe faleceu e meu pai mudou para São Paulo, e eu aqui comecei a ter um ambiente melhor. Então acho que é isso que a gente conversou um pouco também, do que o ambiente, acho que é tudo, né? A gente sempre estuda que existe uma carga genética e uma carga ambiental. Ninguém sabe qual que é a prioridade a qual delas, mas eu sei que, seja lá qual for a porcentagem, eu acho que o ambiente paterno, familiar, o ambiente de uma cidade, do entusiasmo de grupos e tudo, isso é muito importante. E isso me remonta então a esse lado antes da profissão, né, que foi o lado que eu curti muito, morar em Santos e me sentir participando. Gilberto Mendes, meu querido professor, amigo da minha família, que me conheceu pequeno, me ensinou tantas coisas durante os nossos encontros no Ars Viva, e o Gilberto, como eu, gosta muito de jazz também, e embora ele tenha toda uma vida dedicada à música erudita, ele respeitou muito o meu trabalho. Isso sempre me encheu de orgulho e de entusiasmo para seguir. E mais recentemente, um outro companheiro santista que daqui a pouco vai fazer uma entrevista também, que é também outro mestre meu e amigo, Almeida Prado. Nós tínhamos um aluno em comum, eu ensinava música popular para ela, piano, e ele ensinava clássico. Depois ele foi para a Europa, eu fui estudar psicologia. Depois de 20 anos, na volta de Campinas, ele também, quando eu estava lá em Campinas, ele montava. A gente se encontrou, e eu tenho tido algumas conversas, algumas aulas com ele, e admiro demais toda essa obra que ele fez. Então, a gente lá no Ars Viva, com o Klaus Dieter Wolff, procurou criar um conservatório em que as linguagens mais comuns não fossem tão veneradas, ou seja, a música da Renascença, a música da Idade Média, a música contemporânea. A gente recebia o professor Cossella, o filho Correia de Oliveira. Eu, com 17 anos, estava tocando música do Miles Davis e estava conhecendo Schoenberg, Stockhausen. Isso, para mim, em Santos, foi uma maravilha. Eu acho que talvez isso que esteja faltando um pouco hoje em dia, que as linguagens, falando em mídia, elas estão estanques na mídia. O Gilberto escrevia sobre os nossos concertos de bossa nova, e às vezes um outro professor escrevia sobre a música, o Festival de Música Nova. Quer dizer, a gente se sentia, embora assim, às vezes com linguagens diferentes, se sentia meio ligado. Por exemplo, houve o TIC, o Teatro Íntimo de Comédia, do saudoso Paulo Lara, que foi um teatro de arena que a gente fez coisas maravilhosas de poesia, de música. Eu vi o Procópio Ferreira falando no monólogo das mãos de Eurídice,
eu vi outros artistas. Então, não sei, foi uma época assim, o perigo de ser saudosista é falar que foi uma época muito boa, mas realmente foi uma época em todo o Brasil, foi uma época de produção e que ajudou, pelo menos para mim pessoalmente, e também formar outros músicos lá em Santos, esse ambiente, né? E eu queria dar testemunho disso, que esses amigos do Conservatório Lavignac, meus amigos da música popular, nós nos sentimos como uma família, né? Saímos às vezes distribuindo panfletos na praia para anunciar os shows e tinha aquele sonho, né? De montar as cadeiras no Parque Balneário Hotel para fazer os famosos concertos de bossa nova domingo à tarde, porque naquela época o músico popular estava descobrindo que a música dele podia ser uma música de concerto, que era, imitando o jazzista, era possível alguém sentar e ouvir um concerto de música brasileira, coisa que antigamente a música ou era para ser cantada em rodas ou era para ser dançada. Em forma de concerto a música popular não existia. Foi o início da música instrumental, dita instrumental hoje em dia, né? Então tudo isso me fez muito feliz nessa época, de poder ter colaborado, ter escrito coisas, arranjos, ter incentivado gente nova de Santos. E essa ligação permanece até hoje, principalmente com o Gilberto. Sempre vou visitá-la na rua Arthur Assis, pedir uns conselhos, mostrar umas coisas, bater papo sobre cinema, sobre música. E eu acho muito produtivo que o ambiente musical tem essa diversidade, esse respeito, porque eu acho que a verdade é que ninguém sozinho faz nada, né? Então, voltando a essa tônica do meio, né? E da divulgação das coisas, da comunicação, eu acho que é importante que a gente viva todos juntos os seus momentos, né? E eu faço votos que, de agora em diante, com esse encontro de música e mídia, que alguns caminhos surjam. Eu sei que é fácil falar, difícil fazer, mas que alguns caminhos surjam. Por exemplo, a gente tem agora a orquestra sinfônica com Toquinha, um trabalho super bem feito. Tem um piano gravado aqui do lado do estúdio, mas é bom, fundo musical. Isso é ótimo. Então, é bom que a Sinfônica esteja em atividade, apesar de todas as dificuldades, ela existe, uma orquestra lá. E agora com os jovens, eu acho que as novas gerações, meu conselho aqui, procurem conhecer os mais velhos, procurem ler um pouco um depoimento desse, o que aconteceu antes, e inventar o caminho de vocês. Nós também sofremos muito, porque a gente não sabia qual era o caminho. A gente às vezes organizava os shows, os concertos, não via ninguém, dava aquele desânimo, né? Porque as pessoas estavam mais preocupadas com outras coisas. Mas assim mesmo a gente lutou bastante e fez e realizou festivais de música, peças de teatro, concertos de jazz. A gente abriu concertos de bossa nova para grupos como Tamba Trio, Elis Cristina, Claudete Soares, Alaide. Não sei, acho que isso tudo foi muito importante para a vida musical da cidade, que eu espero que agora essa nova geração tão influenciada pela música do rock, que é a música que toca na mídia, que é mais fácil, que é mais comunicativa para se dançar, ela acaba acomodando as pessoas nesse mundo, né? E parece que a música é só a música que a mídia mostra na televisão e no rádio. Então eu acho que nós, como músicos, temos que lutar contra isso. Essa seria a mensagem final. Eu estou aqui na escola lutando contra isso, ensinando música para os alunos, sem preconceito. Tem muitos aqui que são de origem pobre, mas graças a Deus estão se tornando músicos mais dignos, estudando e indo para os seus lugares trabalhar. Não precisa ser um grande concertista reconhecido na Europa, mas ele vai lá e vai fazer dignamente o seu trabalho num restaurante ou num concerto. Então, eu queria mandar um abração para os meus conterrâneos, falar, continuo trabalhando, continuo sonhando e lutando muito para ser um músico cada vez melhor. Um abraço para vocês todos, um beijão Gilberto, um beijão Almeida e todos os amigos, Adriano do Conservatório que me ensinou tanto e outros grandes amigos que eu tenho aí, que no momento me vem na cabeça de todo mundo. Roberto Martins, tanta gente que está lutando aí, lutou e continua lutando. Tudo de bom sempre, um beijo. Bem, eu vou começar da maneira mais simples possível.
Meu nome é José Antônio Rezende com Z de Almeida Prado. Meu pai se chamava José Adelino de Almeida Prado, nascido em Jaú em 1898 e mudou-se para Santos em 1913 e lá ficou durante muitos anos trabalhando no café, que era a grande riqueza de Santos. Minha mãe chamava-se Ignez, com Z no final, Rezende Almeida Prado. Casou-se em 1925, foi morar com meu pai em Santos e os dois ficaram lá até 68, quando então mudaram para São Paulo e faleceram anos depois em São Paulo. A minha vida, desde criança, era na rua Timbiras, número 11, em pleno Gonzaga, uma travessa da Galeão Carvalho. Lá, meu pai tinha um imenso quintal nessa casa, com gaiolas de sabiás, de curiós, de canário da terra, tinha viveiro, tinha um orquidário pequeno, ele cultivava orquídea. Então, eu tive uma infância ecológica e que isso reflete até hoje na minha música. A casa, se não me engano, ainda está de pé. É do casal Freixo, que acabou comprando a casa. Recentemente eu visitei e fiquei muito emocionado de ver que a casa não tem muita modificação, exatamente como eu conhecia, só que ela encolheu. A casa é bem menor porque a gente cresceu e a infância encolhe. Eu achava que o quintal era muito maior, que o jardim da frente era maior, que as árvores eram maiores e que a cozinha era enorme, meu quarto era enorme, tudo é pequenininho. Então eu estudava piano porque a minha irmã Tereza Maria, que nasceu em Santos em 1929, estudou piano com a Norzinha Ferreira Martins, que era de Santos, e com a Antonieta Ruth. E ela me colocava bebezinho no quadrado, enquanto a minha mãe saía, tinha que fazer a opção de coisa. A Tereza foi minha segunda mãe, porque ela era bem mais velha que eu, e ela se ocupava do nenê, que ela era nenê, e ela tocando piano e ouvindo Villa-Lobos, Mozart, Schubert, né? E eu fui gostando daquilo, e com 7 anos de idade eu comecei a compor pecinhas pequenininhas que imitavam Villa-Lobos, imitavam Mozart, Tchaikovsky. E a minha irmã disse: ele precisa estudar piano, esse menino tem vocação. E me colocaram para estudar com uma professora muito boa em Santos, chamada Lourdes Jopper. Ela morava perto das Livreiras de Sodré, perto do Estela Maris, ali da Vila Neves. Ela que me deu a base, primeiro piano, dedicados, as escalas. E eu fiquei estudando com ela e já me apresentando em televisão, em recitais nas escolas de Santos. Já era um menino prodígio, né? Entre aspas. E aí foi quando eu estudava primário na Costa, no Colégio Ateneu Progresso Brasileiro, que não existe mais, mas que muitas pessoas que têm 60 anos sabem que esse colégio existiu e era um primário muito bom. Eram 2 irmãs solteiras, a Ida e a Jandira Delgado, donas dessa escola. E com 10 anos, a minha irmã Tereza havia voltado a estudar piano em São Paulo. Ela casava, morava aqui, com a Dinorá de Carvalho. Dinorá de Carvalho ficou sabendo que eu compunha e a Tereza me levou no apartamento da Dinorá para tocar minhas pecinhas e ela ficou encantada e disse: você vai estudar comigo. E eu comecei a estudar piano com a Dinorá e já depois de 1 ano tocava o concerto Rondó de Mozart com um maestro italiano chamado Mario Rossi, com a orquestra do Museu de Arte São Paulo.